Eu cresci achando que sabia tudo sobre a minha mãe. Não tudo no sentido de segredo, tudo no sentido de presença. Eu conhecia o cheiro do perfume dela, um frasco de alfazema que ela comprava sempre na mesma farmácia do centro. Conhecia o jeito que ela dobrava a toalha de mesa antes de colocar na gaveta, em 3 partes iguais, com a barra virada para baixo. Conhecia o barulho que ela fazia ao tomar café, um sopro curto antes de cada gole, como se o calor a surpreendesse toda manhã, mesmo depois de 71 anos tomando café quente. Eu me chamo Renata, 44 anos, professora de português numa escola estadual. Casada, 2 filhos, moro a 40 minutos da casa onde fui criada. A minha mãe se chama Iracema. Iracema tinha 71 anos quando teve o AVC. Uma manhã de terça-feira, em julho, ela foi fazer café, o mesmo café de sempre. E quando a vizinha do lado, a dona Ruth, foi bater na porta porque o jornal estava no chão desde cedo, encontrou minha mãe sentada na cadeira da cozinha, olhando para o nada, com a chaleira ainda quente na mão. Eu recebi a ligação às 9h30 da manhã, enquanto aplicava uma prova de redação. Minha mãe sobreviveu, mas o AVC levou a fala dela. Não toda. Ela consegue dizer palavras soltas, nomes, sim e não com dificuldade. Mas as frases longas, as explicações, as histórias, essas foram embora. E foi aí, enquanto eu arrumava a casa dela para transformar o quarto de costura em quarto adaptado, que eu encontrei a chave. Minha mãe era daquelas mulheres que carregam tudo sozinhas. Viúva desde os 43 anos, meu pai morreu de infarto num sábado de manhã enquanto lavava o carro. Ela criou eu e meu irmão Fábio com a aposentadoria do magistério dela e sem pedir ajuda para ninguém. Nunca reclamou em voz alta. Nunca deixou falta de dinheiro virar drama na nossa frente. O que ela deixava na frente era a ordem. A casa sempre arrumada. A comida sempre no horário. A lista de mercado colada na lateral da geladeira com a letra miudinha dela. Depois que eu casei e o Fábio foi morar em Campinas, ela ficou sozinha. E foi aí que eu assumi o papel que ela tinha ocupado a vida inteira, a que resolve as coisas. Toda semana eu ia lá. Levava as crianças, conferia os remédios, ajudava com o banco, com o plano de saúde, com a declaração do imposto de renda. Minha mãe deixava, mas com um limite claro. O quarto dela, especialmente a mesinha de cabeceira, era território dela. Ela nunca pediu isso diretamente. Mas a gente aprende. Há coisas que uma filha sente sem precisar de explicação. Aquela mesinha era dela. Gaveta fechada. Sempre. Eu nunca abri. Até o dia em que ela não pôde mais me dizer para não abrir. Se você está acompanhando essa história até aqui, eu preciso te pedir uma coisa pequena. Compartilha esse vídeo com alguém que você ama. Porque o que eu vou te contar agora é o tipo de coisa que a gente precisa ouvir antes de perder a chance de perguntar. Continua comigo. Foram 3 semanas entre o AVC e a alta hospitalar. 3 semanas em que eu ia e vinha do hospital, coordenava com o Fábio por telefone. Ele não conseguiu vir na primeira semana por causa do trabalho. Conversava com fonoaudiólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais. Minha mãe ficava me olhando durante essas conversas com uma expressão que eu não sabia ler. Não era gratidão. Ela sempre foi grata de um jeito quieto. Era outra coisa. Uma tensão nos olhos, como se ela quisesse dizer algo e os lábios não obedecessem. Eu atribuía ao AVC, ao medo, a frustração de uma mulher que passou a vida inteira no controle e agora dependia da filha para tomar banho. Quando ela voltou para casa, eu passei o primeiro fim de semana inteiro lá, arrumando. Instalamos corrimão no banheiro. Tiramos o tapete da sala. Risco de queda. Colocamos uma cama hospitalar no lugar da cama antiga dela. Reorganizamos a cozinha para ficar mais acessível. No segundo dia, comecei a arrumar o quarto de costura para virar o quarto de cuidados, onde eu ficaria quando dormisse lá. Foi quando percebi que precisava deslocar a mesinha de cabeceira dela para acomodar a cama nova. Eu fui pegar a mesinha e vi a chave. Não estava na gaveta. Estava em cima da mesinha, colocada ali, à vista sobre um paninho de crochê branco que eu nunca tinha visto antes. Uma chave pequena, de metal escurecido, com uma etiqueta de papelão amarelado presa por um barbante. Na etiqueta, a letra da minha mãe
a mesma letra miudinha de sempre, escrevia apenas Renata. Eu parei. Fiquei olhando para a chave por um tempo que não sei medir. Depois olhei para minha mãe, que estava na cama nova, me observando da outra ponta do quarto. Ela não disse nada, mas ela estava olhando para a chave, e depois olhando para mim, e depois para a chave de novo, como se estivesse me dizendo, agora. Levei 2 dias para abrir. Não porque eu não soubesse o que fazer. A chave claramente abria algo guardado em algum lugar da casa. Mas porque eu sabia, de um jeito que a gente sabe certas coisas sem poder explicar, que abrir aquilo ia mudar alguma coisa. Na noite do 2º dia, depois que minha mãe dormiu, eu procurei. Não demorou muito. No fundo do guarda-roupa dela, atrás de uma pilha de cobertores que eu nunca tinha mexido, havia uma caixa de madeira, pequena, do tamanho de uma caixa de sapato, talvez um pouco maior, com uma tranca. Eu encaixei a chave. Abriu. Dentro da caixa havia 4 coisas. Uma fotografia, preto e branco. Uma mulher jovem, minha mãe. Reconheci pelos olhos, mas ela devia ter uns 20 e poucos anos, segurando um bebê no colo. Ela estava olhando para a câmera com um sorriso que eu nunca vi no rosto dela na minha vida inteira. Um sorriso que parecia custar caro. Uma certidão de nascimento, amarelada dobrada em 4, com data de 1974. Um envelope, fechado, com o meu nome escrito na frente. Renata, na mesma letra da etiqueta da chave. E um recorte de jornal, sem data legível. Um obituário de 3 parágrafos curtos, com uma foto pequena de um homem de meia idade. Peguei a certidão primeiro. O nome escrito ali era Antônio Carlos Ferreira dos Santos, filho de Iracema Ferreira dos Santos, nascido em 14 de março de 1974. Minha mãe tinha 71 anos. Em 1974, ela tinha 19. Eu e o Fábio nunca ouvimos falar no Antônio. Peguei o recorte de jornal. A foto do homem no obituário era de alguém de uns 40 e poucos anos. Cabelo escuro, óculos finos, sorriso parecido com o da foto do bebê. Não idêntico, mas parecido do jeito que parentes se parecem. O nome no obituário, Antônio Carlos Pereira. Falecido em setembro de 2023. 50 anos. Adotado aos 2 anos pela família Pereira de Ribeirão Preto. Eu precisei sentar no chão. Fica comigo. Eu sei que é pesado, mas a parte mais importante ainda está por vir. E é a carta que minha mãe deixou dentro daquela caixa. Antes de eu abrir o envelope, me diz uma coisa nos comentários. Você abriria essa carta ou devolveria sem ler? Porque eu fiz uma escolha e ainda hoje não sei se foi a certa. Fiquei no chão do quarto da minha mãe por muito tempo, com a certidão na mão, com o recorte ao lado, com o envelope fechado no colo. Ouvi a respiração da minha mãe do outro quarto, o ritmo lento e um pouco arrastado de quem dorme com medicação. Ela não sabia que eu tinha aberto. Ou sabia, e tinha decidido que era a hora. Abri o envelope. A carta tinha 3 páginas, escrita à mão, na mesma letra miudinha que eu reconhecia desde criança, mas com uma pressão diferente no papel. Palavras mais fundas, como se ela tivesse segurado a caneta com mais força do que o normal. Ela começava assim: Renata, se você está lendo isso, é porque eu não consegui te contar em voz alta. Eu tentei muitas vezes. Toda vez que você vinha, eu pensava: hoje eu falo. E não conseguia. Não vou ler a carta inteira aqui. Não porque ela seja secreta. Ela é minha. E eu decido o que faço com ela. Mas porque algumas coisas precisam de espaço para respirar antes de se tornarem palavras numa tela. O que eu posso te dizer é o seguinte. Em 1974, minha mãe tinha 19 anos e namorava um homem que a família dela não aprovava. Quando ela ficou grávida, a mãe dela, minha avó, que eu conheci como uma senhora doce, que fazia bolo de laranja, deu um ultimato. Ou ela dava o bebê para adoção, ou saía de casa sem nada, solteira, sem emprego, sem futuro. Ela tinha 19 anos. Ela assinou os papéis. E passou os 52 anos seguintes carregando aquilo como um peso que ela nunca colocou no chão. Nem para descansar, nem para mostrar para ninguém. O Antônio foi adotado por uma família de Ribeirão Preto. Cresceu, estudou, casou. Minha mãe soube disso. Não explica como na carta, mas soube.
encontrou o obituário em 2023, num grupo de Facebook de reencontro de adotados que ela seguia em silêncio há anos. Ele morreu 2 anos antes do AVC dela. Ela nunca o conheceu e nunca me contou. Dobrei a carta, coloquei de volta no envelope. Fiquei sentada ali pensando no que fazer com aquilo tudo. A primeira coisa que senti foi raiva. Não de minha mãe, de tudo, da minha avó, do tempo, da impossibilidade de consertar o que já tinha acontecido. Depois veio outra coisa, mais difícil de nomear. Eu fui ao cartório na semana seguinte. Não para fazer nada oficial, só para confirmar. A atendente olhou a certidão, olhou o sistema e disse com uma voz neutra de quem trabalha com documentos a vida inteira: esse registro existe sim. Adoção homologada em 1976. O senhor Antônio Carlos consta como falecido desde 2023. Eu disse obrigada. Saí, liguei para o Fábio no carro. Ele ficou em silêncio por um tempo longo depois que eu terminei de falar. Depois disse: você vai contar para ela que você sabe? Eu pensei por alguns segundos. Já sei. Na noite daquele mesmo dia, eu entrei no quarto da minha mãe. Ela estava acordada. A televisão estava ligada sem som. Ela gostava de assistir às imagens sem o barulho desde que voltou do hospital. Eu me sentei na beira da cama. Coloquei a mão sobre a mão dela. Ela me olhou. Peguei a fotografia, a única coisa que eu tinha tirado da caixa, e coloquei na mão dela. Ela baixou os olhos para a foto. Por um momento nada aconteceu. Depois os ombros dela começaram a tremer. Não foi um choro dramático. Foi aquele tipo de choro que vem de muito fundo, de um lugar que ficou fechado por tempo demais. Silencioso, contido, quase envergonhado de si mesmo. Eu não disse nada. Fiquei segurando a mão dela até ela parar. Quando ela olhou para mim de novo, eu disse com calma: eu sei, mãe, tá tudo bem. Ela apertou minha mão. Não disse nada, não conseguia, mas não precisava. Nos dias seguintes, eu me peguei processando aquilo de um jeito que não esperava. Não era raiva do que minha mãe tinha feito. Eu não estava na pele dela em 1974, com 19 anos e uma mãe que dava ultimatos. Não era tristeza simples pelo irmão que nunca conheci. Porque como você sente falta de alguém que nunca existiu na sua história e era tua história? Era outra coisa. Era a sensação de que a vida da minha mãe tinha uma câmara secreta que eu nunca soube que existia. E que dentro dessa câmara havia uma versão dela que era mais jovem, mais assustada e infinitamente mais sozinha do que qualquer versão que eu tinha conhecido. Fui à escola onde ela trabalhou por 30 anos. Pedi para falar com a diretora atual, que tinha sido colega dela. Uma senhora de uns 65 anos, que quando eu disse meu nome sorriu e disse: filha da Iracema, eu te vi crescer. Perguntei se ela sabia. Ela demorou 1 segundo antes de responder. Não sabia, mas não me surpreende. Sua mãe era daquelas que carregavam o mundo sem reclamar. A gente nunca sabia metade do que ela estava segurando. Saí de lá com uma coisa que eu não esperava encontrar ali: paz. Não a paz de quem resolveu tudo. A paz de quem entende que nem tudo tem resolução e que algumas histórias só pedem para ser reconhecidas. O Antônio existiu. Minha mãe o amou da única maneira que ela pôde, em silêncio, de longe, por 50 anos, dentro de uma caixa de madeira com chave. Isso não foi pouco. Foi talvez o amor mais pesado que ela carregou. E ela o carregou sozinha até o dia em que não pôde mais. E colocou a chave na mesinha de cabeceira com o meu nome, para que alguém finalmente soubesse. Eu não tenho como conhecer o Antônio. Ele foi embora antes de eu saber que ele existia. Mas posso fazer uma coisa. Posso sentar com minha mãe toda semana, pegar a mão dela e deixar ela entender, sem palavras, porque as palavras foram embora, que eu sei, que eu entendo, que o peso que ela carregou por 50 anos agora eu sei o nome e que isso de alguma forma é suficiente. Se você chegou até o final dessa história, muito obrigada, de verdade. Me conta nos comentários. Você tem algum segredo de família que você descobriu tarde demais ou que você ainda não sabe se quer descobrir? Estou lendo tudo. E se esse vídeo tocou em algo para você, manda para alguém que precisa ouvir que não é tarde para perguntar.